Não, precisa achar de fenda. Tem que ser a capinha. Arrebentou o fio, passar o fio para dentro do quebrar. Tem que trocar de pedaço de fio. Bom dia a todos. Bom, sabem que hoje nosso foco são os estudos, as palestras, né? A nossa oficina de capacitação para os expositores e os coordenadores de grupo de estudo. Aí a gente vê assim, nova proposta, e a gente já fica meio assim, né? Nossa, essas coisas novas, assim, a gente fica meio preocupado, né? Mas, na verdade, a gente vai organizar aquilo que a gente já faz, né? Sistematizar aquilo que a gente já faz. Muito do que nós vamos falar aqui, vocês vão ver que a gente já busca, mas é aquilo, quando a gente sistematiza, quando a gente organiza as ideias, quando a gente busca na teoria para trazer para a prática, a gente torna mais seguro o caminho, né? A gente torna mais robusto. Pode falar. Já começou? Não me interessa. Não, eu estou introduzindo, eu vou fazer a prece. Eu vou te assustar. Não, vou esquecer da prece. Isso já é uma introdução. É uma introdução no começo? Então, assim, a gente vai, vocês vão ver que a gente é mais uma forma da gente fortalecer a nossa caminhada. É claro que os desafios estão aí para a gente crescer, né? Lógico que quando a gente traz novas ideias, a gente traz alguns desafios também, mas sempre com o intuito de fortalecer aquilo que a gente já está buscando, né? A nossa busca permanece a mesma, que é aquilo que a doutrina nos traz, que é o aperfeiçoamento constante, né? Então, é isso que a gente está buscando aqui hoje, ainda que sempre ampliando, né, os horizontes. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder iniciar, né? Vamos acelerar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Jesus, nesse ambiente que já foi preparado para nos acolher. Ó Mestre querido, te agradecemos por essa oportunidade de nos fortalecer, do aprendizado, da capacitação, para que possamos nos tornar instrumentos cada vez mais afinados na tua seara bendita. Fortalecei-nos, ó Mestre, e direciona-nos o caminho para que possamos andar sempre seguindo as tuas pegadas de luz. Fica conosco e permita-nos iniciar as atividades em seu nome, que assim seja. Bom, gente, vou passar para a Geise. Bom, pessoal, então, eu com a Giovana, a gente formou, né, essa oficina de capacitação para nós, expositores e coordenadores de grupos de estudo, e para aqueles que estão desejosos de também estar trabalhando com a gente, né, nessas atividades. Hoje nós temos aqui bastante pessoas novatas nessa área, né, e vai ser muito legal essa oficina, porque a gente justamente escolheu fazer em formato de oficina para ter a parte prática mais longa. Então hoje a gente realmente vamos colocar a mão na massa, né? Então a gente trouxe um pouco do conteúdo, né, dessa nova proposta, mas a intenção maior é a gente aprendendo, fazendo. Então espero que vocês gostem, e a gente já pede a colaboração de todos vocês. E o fato de nós duas estarmos aqui sentadas e não ali de pé apresentando, porque nessa nova proposta nós vamos trazer um método. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar apresentando esse método, nós vamos estar vivenciando ele a todo o momento. Mas, assim,
antes da gente pegar por que fazer essa oficina? Qual é o objetivo? Né? Quais razões nos moveram para a gente organizar essa oficina ainda esse ano? Né? Embora dezembro a gente sabe que é um mês assim, corrido para todo mundo, mas a gente quis trazer ainda nesse ano para a gente pensar no tempinho que a gente tiver de recesso, nas ideias que poderão surgir daqui. Então, o primeiro objetivo que a gente pensou para trazer essa capacitação é a capacitação para o trabalho, a importância e a necessidade de buscarmos cada vez mais o aperfeiçoamento e a formação continuada para que continuemos a realizar o nosso trabalho com amor, dedicação, comprometimento e responsabilidade. Então, uma vez que a gente assume o compromisso de trabalho com a Casa Espírita, seja ele qual for, é dever de todos nós buscarmos um aperfeiçoamento, a qualificação, a capacitação. Se na nossa vida profissional exige isso de nós, que a gente busque cada vez mais conhecimento, aperfeiçoamento, dependendo da área que nós trabalhamos, então o trabalho com Jesus na Casa Espírita precisa ter a mesma importância, a capacitação para o trabalho. Mas, capacitação para quê? Sentimos mais interesse em buscar um aperfeiçoamento no trabalho quando entendemos qual é o nosso papel, a nossa função, o que cabe a nós realizarmos. Então, quando nós temos um entendimento do que eu preciso fazer, do que é o meu papel naquele trabalho, qual que é a minha função, a gente se sente mais motivado a buscar essa capacitação, né? Porque nós entendemos que o meu papel ali tem uma importância, tem uma finalidade. E qual seria o papel do expositor espírita e do coordenador de grupo de estudos? O que vocês acham? Para vocês, qual que é o papel, qual é a função que quando a gente sobe ali, ou quando nós estamos no grupo de estudos, coordenando, qual que é a nossa função ali naquele momento? O que vocês acham? Oi, Lu? Acho que é mais. Eu acho que quando a gente está no trabalho de exposição, a gente tem que se preocupar primeiro em passar a informação correta. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a doutrina nos fala. Então, a responsabilidade de passar a informação da forma correta. Quem pensa uma coisa diferente, concorda com o que já foi falado aqui, quem quer acrescentar? Eu não vi direito o que vocês falaram. Desculpa eu estar fora da roda, é que eu tive trombose na perna e tenho tratamento, certo? Eu acho que são duas coisas diferentes. O expositor é coração. É igual quando você ouve uma música e a música te toca. Porque vem muita gente aqui espírita e vem muita gente não espírita. Às vezes a pessoa vem com um momento de dor, querendo ouvir um afago no coração, vamos dizer isso. Vocês conseguir juntar o que é a doutrina com, não sei se é a palavra certa, com um sentimento, Um acolhimento, né? um acolhimento, bem, certo? Não sei se consegue isso. Sim. Eu mesmo, quando eu faço, eu peço para minha mulher ler. Ela fala, isso aí é uma boa aula, mas não é nada acolhedor. Aí eu tenho que... É uma crítica boa. Agora, quando é grupo de estudo, aí sim, o grupo de estudo pressupõe que a pessoa está querendo aprender. Aí é transmissão de conhecimento. Sim. Eu acho que o papel do expositor também, como a Bíblia está falando, é um pouco de inspirar as pessoas, sabe? Quando você está ali na frente falando, você está, às vezes você traz o nome de uma obra, o nome de um texto, de um livro, né? E as pessoas, a partir daquilo ali, que elas têm contato com o Deus Espírito, além elas se sentem inspiradas também de estudar, de aprender, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? E o principal, com certeza, é levar o conhecimento da doutrina, né? Da forma mais fiel, da forma fiel mesmo, e trazer
acolher na sua palavra, porque as pessoas se sentem inspiradas em continuar. Eu mesmo lembro que tinha casas espíritas que eu ia antes, eu não me sentia acolhido em função da forma que a palestra era conduzida, né? Outras não, outras a gente se sentia abraçado. Os expositores, eles tinham essa característica de arremato, como é que fala? Exatamente, né? Fica aquele negócio menos frio, né? Mas é impressionante. Exatamente. E o que vocês falaram foi o que nós colocamos aqui. Quais são as funções do expositor e coordenador de grupo? O expositor espírita e o coordenador de grupo de estudos são, antes de tudo, servidores do Cristo. Estão a serviço da divulgação da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, né? A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Então, quando estamos ali, nós estamos a serviço da divulgação da doutrina espírita, da boa nova do Evangelho. Nesse trabalho, desempenham a função de serem instrumentos entre as dores humanas e o Consolador prometido, pois quem consola e esclarece é Jesus, é a doutrina dos Espíritos. O expositor e o coordenador são uma ponte entre uma coisa e outra, né? Então, eu gosto também de pensar que a nossa função ali é sermos instrumentos, né? Porque quem consola, quem esclarece é a mensagem de Jesus, é a doutrina espírita. Nós somos os intermediários de uma coisa e outra, assim, como fazendo uma analogia com a mediunidade, o médium, ele é um instrumento para que o espírito se comunique, ele é o meio, né? Ele fica ali no meio de uma coisa ou outra. Nós também estamos aqui exercendo, sim, a mediunidade de intuição, de inspiração, porque não nos enganemos quando estamos preparando os nossos estudos, a nossa exposição, nós somos muito amparados. Tanto é que parece que tem dia que às vezes a gente programa de falar uma coisa e a palestra sai completamente diferente, né? O estudo também, acho que, né, Claudinei, a gente fica ali, é tudo isso, né? E às vezes a gente pensa, nossa, não falei nada do que eu tinha programado, parece que eu saí fora do roteiro. Até mesmo quando você está estudando, montando, Isso. vai aparecendo vídeo, vai aparecendo palestra, vai falando coisa. Nossa, que exatamente. Então, ali nós somos instrumentos, né? Então, como a Deilton falou, nós não sabemos as necessidades das pessoas que estão assistindo uma palestra. No grupo de estudo a gente tem um diálogo, a gente pode até conhecer, mas nós somos essa ponte, né? Entre as dores humanas e o Consolador prometido. E assim como o médium, Kardec, ele fala que o médium, como indivíduo, pouquíssima importância, mas a mediunidade, a faculdade mediúnica, essa sim é grandiosa. Então, nós, enquanto expositor e coordenador de grupo, como indivíduos, temos pouca importância, mas a função que exercemos aqui, ela sim é grandiosa, ela sim tem essa importância, e aqui para nós precisa ser a vivência da passagem do Evangelho de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que tem que ser evidenciado é a mensagem de Jesus, é o consolo, é o esclarecimento. Então, esse trabalho não é em momento algum e nem deve ser um lugar para a satisfação da nossa vaidade, do nosso narcisismo e todas essas coisas, porque aqui nós estamos a trabalho, assim como o médium não pode se vangloriar da mensagem que recebe, daquilo que é produzido através da sua faculdade mediúnica, porque não é seu, não é algo que vem de você, vem dos Espíritos. Então, nós não somos os donos, entre aspas, da mensagem de Jesus, nós somos apenas intérpretes, e a nossa busca pela capacitação, pelo aperfeiçoamento, é justamente para a gente buscar melhorar essa nossa função, para sermos cada vez mais instrumentos mais adequados para alcançar os nossos corações e os corações das outras pessoas. Então, esse é o primeiro
motivo que a gente quis trazer para essa oficina, a capacitação para o trabalho, que se dá também por duas vias. Uma pessoal, né, que é você consigo mesmo, buscando no seu cotidiano sua melhora íntima, a vivenciar o que aqui você busca falar, né, porque os temas são para quem primeiramente? Para nós, né? Todos os temas que a gente fala, primeiro deve servir para o expositor, para a sua vida pessoal, né? Para se transformar a si mesmo. E a outra é a busca de conhecimento, de métodos, de qualificação, que é o que nós estamos fazendo aqui, que a gente faz em conjunto. E também, Quando a gente pensar nessa questão da capacitação, como a Raquel falou, nós precisamos ser fiéis à mensagem que nós vamos trazer aqui na frente. E quando a gente não está capacitado, sem perceber o espaço que fica, você coloca você. Né? Então, por isso a importância dessa capacitação continuada, porque isso faz a gente estar sempre lembrando do nosso papel. Né? Porque a gente, sem querer, você coloca você. Né? e também um outro motivo que a gente quis fazer essa oficina hoje é um pouco do que ouvimos de companheiros de outras casas espíritas. Então, teve esse ano ali no Centro Espírita do Senhor um encontro com o Júlio Sena, também teve aqui, né, no domingo, e lá no Vinhas foi um encontro de acolhimento dos pais, e também lá em Varginha, né, promovido pelos CREs do sul de Minas. E nesse encontro com o Júlio Sena, lá no Vinhas do Senhor, foi muito significativo, né, Gi? A gente aqui, ela não vai... Já tem o microfone, se não falar, você vai falando. Ela vai deixar eu mentir. Então, foi muito interessante, porque o Júlio Sena, né, sendo um educador, uma pessoa tão preparada, foi muito legal. E ele colocou a gente assim em roda e pediu, e a gente ia fazer uma atividade em grupo. E ele pediu para que a gente se dividisse em grupos e pensássemos quais atividades poderia ter no centro espírita para os pais, enquanto as crianças estão na evangelização numa cidade, mas que não fossem assistir palestras. Então, nós tínhamos que pensar em quais outras atividades poderia ter no centro espírita para os pais que não fossem assistir palestra. E foi muito interessante, né? A gente se dividiu, aí depois a gente voltou para a roda e todo mundo compartilhou e disse que seria que a palestra é sim interessante, mas porém às vezes por não ter essa interação, às vezes a gente é vencido pelo cansaço. Às vezes a pessoa chega do trabalho, né, tá cansado, vem, senta, ouve, então tem essas questões. Dorme, às vezes tem pais que só vêm realmente porque tem evangelização, então tem que esperar meu filho, então eu fico aqui ouvindo uma coisa. E foi interessante que as pessoas disseram que seria interessante ter atividades no centro espíritas, para os pais voltadas assim, para a arte, para trabalhos manuais, rodas de conversa, espaço assim para dança, né, Gi? Para envolvimento, ter mais interação, que seria interessante. E aí, o que foi mais legal foi o que as pessoas disseram, pelo menos o que eu e a Giovana a gente conversou, né, Gi? Que assim, ouvindo aquelas pessoas de diferentes círculos de convivência do que o nosso, o que ficou muito evidenciado também lá em Varginha, que as pessoas estão realmente buscando num centro espírita acolhimento e conteúdo doutrinário que as ajudem a lidar com os seus problemas, dores e sofrimento. Então, essas atividades seriam apenas um caminho para que elas sintam-se pertencentes, integradas, envolvidas com a casa, com os trabalhos. Lá em Varginha foi falado muito da importância de uma atividade no centro espírita, que é pouco falada, que às vezes nem se tem assim, uma qualificação para isso, que é a recepção, de ter alguém ali na porta recepcionando as pessoas que chegam, alguém que demonstre interesse, que pergunte como podemos te ajudar, o que te traz aqui. Então as pessoas estão
nós, enquanto humanidade, estamos carentes desse acolhimento, desse envolvimento. Então, o que as pessoas e nós estamos buscando, na verdade, é essa interação. E realmente ouvir da doutrina espírita conteúdos que nos ajudem a gente a lidar com os nossos dramas morais que a gente vivencia depois que a gente atravessa aquela porta ali. Então, dessas experiências, o que ficou registrado para mim, para Giovana, foi esse sentido. E lá em Varginha também trouxe temas sobre família, foi muito legal, né, das atividades práticas que a gente fez e conversando, como eu falei para vocês, de pessoas diferentes do nosso círculo de convivência, ouvindo de outras pessoas, né, que às vezes nem estão assim envolvidas com os trabalhos da casa propriamente dito, porque são pais, são pessoas ali, mas foi muito notável isso, que o que estão buscando é acolhimento e conteúdo doutrinário que ajude. Já passo para você, Lu? E foi interessante porque lá no Júlio Sena eram os pais, a maioria não espíritas. Lá em Varginha tinha gente de várias cidades, vários lugares diferentes, casas espíritas com realidades totalmente diferentes uma da outra. E assim, eles dividiram em grupos e todo mundo falou a mesma coisa, né? A essência do que foi falado foi a mesma. Né? Exatamente. E assim, já que eu vou passar para você, tá, Lu? E claro, né? E a gente ouviu essas coisas, tudo, e muito disso, de coração, hoje nós já estamos fazendo aqui, na Casa Espírita. Né? Nós já demos passos muito significativos nesse sentido. Né? Hoje os nossos estudos, as nossas palestras, elas têm um outro sentido, têm uma outra cara. Não que o que era antes era ruim, muito pelo contrário. Ótimo, qualidade excelente. O que estamos fazendo aqui não é melhor do que já estava. Nós estamos colocando mais um tijolinho ali. Vai chegar outras pessoas e vai colocar outro tijolinho. Então, a gente está vivenciando muito dessa nova proposta, como a Giovana falou, é algo que a gente já está fazendo. É algo que nós estamos buscando constantemente. Lu, pode falar. Eles estão buscando a humanização. A humanização, né? Até assim, no marketing, eles falam muito isso, né? Da pessoa, da empresa mostrar a cara para vincular a pessoa. Pessoal, porque a gente está muito distante, né? Ao WhatsApp, a gente não liga mais, é tudo conversa, então parece tudo muito frio, né? Tudo resolve muito rápido. Então as pessoas estão buscando mesmo esse contato, eles estão olho no olho, sabe? Até teve uma psiquiatra que falou que o que acontece hoje com os jovens, que eles não conseguem ter essa questão do sentimento pelo outro, a empatia, é porque está tudo muito no computador e a criança ela precisa da leitura facial para entender o que é espelhamento, para ter esse espelhamento do que nossa, ele está triste, nossa, ele está com raiva, nossa, ele está feliz. E aí elas estão perdendo isso e aí levam, em certo modo, para a psicopatia que elas falam, né? Porque não tem empatia, porque ele não sabe fazer essa leitura facial. Então, o que as pessoas estão buscando é essa humanização, né? Não assim uma coisa rápida, eles querem mesmo o contato, que é o que faz você se sentir acolhido, né? Dentro disso, vocês também sentem essa necessidade, porque a gente vai nesses encontros, a gente volta com a cabeça a mil. E assim, conversando com os colegas aqui, mesmo que não estavam presentes nesses encontros, mas as ideias vêm de encontro justamente com isso. Então, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? De também, se já sentiu, se está percebendo isso? Eu acho que aqui realmente já começou. Eu acho que aqui já começou a ser estranho, a gente fala no microfone. Já estou treinando. Vai treinar, vai experimentar. Ela já está de olho. Você quer aprender? Já vai experimentar, não. Fala que... Essa parte do acolhimento, umas semanas atrás a gente atendeu uma pessoa, eu e o Antônio Carlos, e não é espírita, e ele falou assim que ele estava assim, muito desesperado,
e ele foi procurar a religião, que acho que ele está acostumado a ir para pedir ajuda, e falaram para ele que lá, entre aspas, não era uma casa comunitária. E aí ele passou por aqui, a mãe dele já foi espírita, e ele sabe como é que era o espiritismo, e passava de circular aqui, via, e ele resolveu vir aqui. Aí o Antônio Carlos acolheu ele, foi fazer visita na casa dele. Então, acho que a gente está fazendo. Sim, Com isso aí. certeza. Quando a gente estava preparando essa oficina e estando ali presente naqueles eventos, até cheguei a comentar com o pessoal do Grupo Esperança, assim, parece não, nós estamos sim dentro dessa proposta. É claro, nós estamos buscando hoje aqui o quê? A capacitação, o aprimoramento, né? Então nós demos passos, então nós estamos buscando a qualificação para essas atividades. Oi, gente. Perdão. Você falou aí que a gente já está fazendo. Eu acho que essa movimentação não é nem aqui Transencarnado. Essa movimentação é da espiritualidade. Você pode ver que você vai em Varginha e falar a mesma coisa. O pessoal de Varginha falou, o pessoal do Vinhas falou, o pessoal que veio de fora, que estava em Varginha, falou a mesma coisa. Então é um trabalho simultâneo da espiritualidade, vem da necessidade atual do nosso planeta, na condição que a gente está agora, para fazer essa mudança que está necessária. Porque hoje o conhecimento é importante, claro, e a gente já tem bastante, a gente já estudou há mais de 20 anos, então está na hora da gente, como você falou, humanizar isso que a gente aprendeu, né? Lidar com o outro como um ser humano, né? Na hora de tocar outra alma, a gente tem que ser uma alma também, né? E reconhecer as dores, o sofrimento da pessoa, né? Porque o conhecimento, hoje a internet tem muito, né? Então, se você vai colocar, por exemplo, uma palestra um tema científico, muita gente vai entrar e sair do jeito que ele vai sair, porque não vai entender nada. Então, se você levar uma exposição para o lado mais humano, mais do dia a dia, mais o que está acontecendo agora, né? Eu acho que é bem trabalho da espiritualidade mesmo. Vai. Eu falo. Aí então eu vou falar para todo mundo. Não só com as pessoas que chegam, né? Com as pessoas aqui de dentro também. Né? Ter principalmente o pessoal da diretoria, ver aquelas pessoas que às vezes está faltando e mandar uma mensagem, né? E falar assim, o que está acontecendo? Você está faltando, está passando algum problema, está precisando de alguma ajuda, uma oração? Porque eu já escutei que teve gente que faltou e começou a ter problema, não veio e não teve esse acolhimento, se sentiu fora do grupo. Estou tantos anos aqui, nunca me ligaram para saber se eu estava bem ou não. Então, assim, até teve uma palestra que eu estou mostrando que ele fala também, a gente olha muito para os outros, mas esquece do pessoal que está dentro, diretoria e tudo mais, porque às vezes está passando por algum problema ou está vendo que está tendo alguma obsessão e acaba por, não vou meter a colher na vida do outro e não fala alguma coisa, entendeu? Então a gente não esquece também do pessoal daqui de dentro. Coisa que a gente precisa ficar atento. Esse trabalho que você fala de acolhimento entre os trabalhadores na casa espírita começa por aqueles que são mais próximos. Você Porque roubou aqueles. Você roubou uma posição de Que só que eu ia falar. o mais próximo que vai se preocupar. E depois começa. Quando a gente fala de pessoas, nós pessoas, né? É que dá a impressão que o trabalhador não tem problema. Não pode ter, Não tem dificuldade, não passa por momentos difíceis, não passa por provações. É só aquele que chega. Né? Às vezes a pessoa vem, como diz Paulo, com as mãos calejadas e os joelhos desconjuntados, está aqui por ele. Mas ninguém sabe o que ele está passando. Porque ninguém chega, fulano, daí, tudo bem? Como é que você está? Né? Realmente a gente acha que é vir, passar o conteúdo e está tudo ok. Né? Mas Não vai chorar, não. Mas isso aí que você está falando é interessante, porque depois, na parte prática, a gente vai ter tempo para pensar nessas ideias do que podemos fazer. Né? Por isso a gente está aqui discutindo isso. Léo, você quer falar alguma coisa? Vocês estavam falando da lembrança, a pandemia veio tornar esse calmo, porque nós ficamos, foi complicado, né? Sim. Então todo mundo foi para as suas casas, se internou, né? E quando todo mundo saiu, tudo era mais urgente, né? Aí essa questão do acolhimento passou a ser mais necessária, porque as pessoas, elas passavam a olhar para dentro de si que não fazia antes, né? Então, assim,
Eu acho que depois da pandemia tudo ficou mais urgente de ser resolvido, inclusive essas questões. Né? A gente nem tinha o contato uns dos outros. Não tinha. Não tinha grupo, né? Então a pandemia foi terrível, com certeza teve um lado muito negativo, mas ela trouxe essas outras questões à tona, né? A necessidade de relacionar, de conviver, de um auxiliar o outro, né? Ficou mais, no meu modo de ver, mais claro. É o lado bom do que é ruim às vezes. Não, isso que você está falando, que a Raquel falou também, do ponto que a gente vai falar aqui, porque isso que a Raquel falou, né, que esse já era um trabalho sendo feito da espiritualidade. Por isso, reforça a importância de nós nos tornarmos instrumentos cada vez mais capazes de atender a espiritualidade. Porque a gente não estuda sintonia, se não tiver sintonia, afinidade, o recado vem, acolhe as pessoas, mas eu estou tão presa no meu mundinho, na minha vida, que não vou ali falar uma palestra, fazer um estudo e depois cada um por si, Deus para todos. Né? Então, se a gente não tiver em condições de sermos instrumentos perfeitos, jamais, porque não é a nossa condição, né? Mas de sermos cada vez mais adequados, afinados para o trabalho com a espiritualidade. Posso dar um exemplo disso que está falando de acolhimento e de grupo? Claro. Uns 15 dias atrás a Bíblia deixou de postar a lembrancinha. Eu esqueci de postar. Não sei como foi no feriado. Mensagem. E eu havia sonhado com ela na noite passada. Ela estava num sonho meu, mas não vou falar o sonho, senão você vai se assustar. Aí eu fiquei preocupado, falei, vai ficar filha. Ainda teve negócio de rodeio, falei, vai que essa menina foi pro rodeio. E eu preocupado com ela, né? Depois eu mandei no privado dela. E aí? Porque eu não comento, mas eu leio, né? Aí ela falou, eu esqueci também, eu não lembro. Peraí que eu já vou resolver isso. Então, esse é um exemplo realmente de que a gente está pensando. O meu já desfocou o assunto. Mas pode falar. Eu ia comentar o seguinte, é que essa questão dessas mudanças de procedimento da casa e tudo mais, tem a ver com o momento que a gente está passando realmente. Porque daqui para frente, as pessoas que vão vir para a casa espírita vão vir pela dor, não vão vir pelo amor mais. Né? Quem tinha que vir por amor, quem tinha que vir pelo amor já veio, já buscou. E aí agora as pessoas vão vir pela dor. E quando as pessoas vêm pela dor, elas necessitam dessa atenção, desse olhar. Eu acho assim uma coisa, a gente não pode tocar, né, nas pessoas, mas às vezes um abraço faz uma diferença tão grande. Terminou o dia que foi anterior, estava na evangelização, anterior, passado. E aí a moça me pediu uma ajuda do livro, para escolher um livro. E aí eu comecei a conversar com ela, aí ela começou a chorar. No final, todo mundo indo embora, a casa fechada, ela começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, posso te dar um abraço? Porque o que eu podia fazer? Eu não sabia de que falar. E aí eu falei, eu sei que não é o certo a gente ficar encostando, ainda mais assim, era no mesmo sexo, tudo bem, né? Mas aí eu dei um abraço nela, ela se sentiu um pouco mais aliviada, parou de chorar, não escolheu o livro. E eu já estava ansiosa, porque o Cleito estava esperando, só estava eu, era o Cleito que dentro, o Cleito esperando eu fechar. Então, assim, a tendência é essa, e as pessoas vêm pela dor agora. Vai ser raramente um que vai vir, né? Às vezes um está mudando, já estava naquela velocidade, já estava no ritmo. Então, acho que esse acolhimento, esse amor, esse contato, vai ser muito importante. Pode falar, gente. E outra, indo no foco dela aqui, eu sei que tem essa questão hoje em dia, tem muito assim, assédio, isso, aquilo, blá blá blá, mas eu acho que a gente não pode deixar passar esse As regras precisam existir, mas elas não têm que estar acima, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa ela não vai pedir um abraço, mas você percebe que ela quer um abraço. Diferente. E tem um estudo que fala que o abraço, ele durando 20 segundos, no mínimo, para mais, a pessoa libera ocitocina, libera... Você não participou do meu estudo, eu falei exatamente isso aqui. Viu? A Raquel falou no estudo dela, eu estava aqui, mas ela falou que libera todas essas hormônios. Na hora que você abraça, você tendo a intenção de passar amor, você é como se fosse um passo, você até deixa. Abraço é curativo, ele libera os hormônios do amor. Vamos comprar um termômetro. Mas o Haroldo, ele tem uma palestra que ele fala isso, né? A gente sabe melhor essa frase aí. As regras, sim, é preciso, mas elas precisam não estar acima da humanização, né? Então, assim, é óbvio, tem certo cuidado e tudo, mas a gente pode deixar também de ouvir o nosso coração, a necessidade ali, né? Isa, você vai aqui. Vocês vão lembrar, ela assim,
todo domingo, o nosso estudo, antes de começar, a gente tem um bate-papo. Tem o tricô. Tem o tricô. Faz isso, gente. É igual Antes de começar. A gente tá sério. Mas a gente tem esse bate-papo, a gente pergunta, e daí? Como é que tá? Tem a Solange que participa lá de Angra, né? E Tá na quinta aí série? elas é tão interessante que o nosso grupo, às vezes a Solange vai e coloca alguma coisa dentro dela, né? Um problema com a mãezinha dela, que desencarnou. Então nós temos confiança, né, Léo? A gente tem confiança, a gente brinca, né? Tem uma brincadeirinha ali, mas isso aproxima a gente. E eu não brinco. Você brinca assim. Mas você vê como que a gente A está quinta série do grupo de domingo é ótima. Mas na segunda, podem brincar, briga de começar às 8. Eu não começo. Não tem como a quinta série não deixa. Por quê? Eu tenho a honra de ter uma quinta série B na minha turma, né? Um fundão. Mas a gente precisa falar um com o outro. A gente precisa, e daí tudo bem. Você não veio, você cobra, não cobra o vídeo. Não veio, né? Fez falta. Então você tem que ter não, é 8 horas. Tem que começar 8 horas. Tem não. A gente tem que se falar. A gente tem que trocar. A gente tem que se humanizar primeiro, para depois passar para o outro. Exatamente. Então, gente, olha como nós somos um grupo em sintonia mesmo, né? Não existe, tá? Grupo de trabalhador unido, coeso, como o nosso. Conhecendo outras casas espíritas, eu digo com toda certeza. Olha só, o que vocês falaram, né? A Fabiana e a Raquel falou. Essas necessidades vêm ao encontro do que os espíritos anunciaram sobre o período de transição que o planeta está passando. Kardec, a Gênesis, capítulo 18. O período de transição é marcado por grandes crises e desafios globais, como desastres naturais, pandemias, crises políticas e sociais. Essas provas têm como objetivo acelerar o progresso moral da humanidade, forçando os indivíduos e as sociedades a enfrentarem seus próprios desequilíbrios e a buscarem soluções mais elevadas. As grandes calamidades são provas coletivas que têm por objetivo apressar o desenvolvimento da humanidade e acelerar a renovação dos espíritos. Né? Esse texto está lá, a grande transição planetária. Isso é agora, né? Lá em 1860 e pouco que Kardec trouxe esse texto, e a gente vê que realmente, o Cafabeira falou, hoje as pessoas vão buscar a doutrina espírita, a religião, a espiritualidade, seja o que for, pela dor, porque está nesse momento, né? Da gente se mexer, da gente buscar, como ele diz aqui, soluções mais elevadas, né? E aí nós sabemos qual é o papel do centro espírita. Nós colocamos lá no grupo. Quando eu perguntei o que é o centro espírita para você, o que é um lugar de quê? Porque aquilo que esse ambiente representa para nós é o que nós tentamos, consequentemente, levar nas nossas palestras e nos nossos estudos. Porque se aquilo que eu busco é aquilo que eu tento oferecer. Colocamos lá lugar de alinhamento para a alma, entendimento, esclarecimento, troca, aprendizado, trabalho no bem e no amor, conexão com Deus, serenidade, aprendizado, lugar de estudo, acolhimento, renovação de energias, convivência, aprendizado, esperança, acolhimento, estudo e lugar para se praticar a caridade. Então veja, nós sabemos qual é o papel do centro espírita nesse cenário de transição. Não estamos às cegas, né, em relação a isso, porque é o que está dentro de nós, é o que nós buscamos. Temos, então, objetivos bem definidos. Sabemos onde queremos chegar, mas muitas vezes esbarramos no como fazer. Então, assim, a gente sabe o objetivo, aonde queremos chegar, mas, pelo menos para mim, né, tem esse desafio do como fazer, no sentido do como concretizar
todas essas coisas, como fazer com que isso seja concreto, presente. É claro, reforçando muitas coisas, nós já estamos fazendo. Mas a gente até tinha, né, Cida, Giovana, Carlos e eu, Andrés, uma reunião, né, para a gente fazer daquele programa do Evangelho em Vida, que a gente trouxe sobre o perdão, né, e a gente vai dar continuidade naquele programa de estudo, e a gente ia marcar uma reunião para a gente fazer um alinhamento, para a gente conseguir estabelecer um método, alguma coisa. E eu fiquei perdida, falei assim, eu sei qual é o objetivo, é de trazer o Evangelho, a doutrina espírita para o cotidiano, para a gente fazer essa ponte entre o conhecimento e as nossas experiências. O objetivo está claro, está ali, mas o como fazer, o como, qual caminho, como conseguir alcançar isso, tem se tornado para nós assim, um desafio, né? E eu fiquei quebrando a cabeça, eu com a Giovana, né? A gente conversa muito. E aí eu fui buscar aleatoriamente assim, na internet algum método, alguma coisa que eu, como sou uma pessoa metódica, quem é aqui metódico vai saber, a gente parece que precisa ter ali uma sequência, uma coisa sistematizada para dar um corpo aqui. E aí, a gente está estudando isso faz antes de agosto, então é uma coisa que a gente já vem trabalhando, né? E a gente fez a realização disso hoje. E aí chegamos a esse conceito aqui, andragogia. Quem já ouviu falar sobre isso? Sabe do que se trata? Gogia é estudo, né? Agora, Andragogia. Cheguei aqui depois de muito. Bom, andragogia é uma abordagem pedagógica voltada para o processo de aprendizagem de adultos, já que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então tem aquele livro ali, Aprendizagem de Resultado, que é do Malcolm Knowles, ele é considerado o pai da andragogia. Esse é o título em português, porque na verdade o título em inglês do livro é A Prática Moderna de Educação de Adultos, mas o título em português a gente acha esse livro ali, aquele título ali. E aí eu fui estudando, né, a gente foi buscando estudar esse conceito e a gente viu que muitas coisas ali da andragogia, como essa abordagem pedagógica, vai ao encontro do papel do centro espírita, de acolher, de ser uma instituição que promova a transformação moral do indivíduo através do conhecimento da doutrina espírita. Nós vimos também que vai muito ao encontro do papel do coordenador de grupo e do expositor como instrumento, não como uma pessoa detentor de um conhecimento, mas como um facilitador. Então a gente foi vendo que, fazendo uma ponte com a proposta da doutrina espírita, a proposta do centro espírita, a proposta desse trabalho que hoje nós realizamos, a andragogia ela se torna uma ferramenta para que a gente consiga, um dos caminhos, não o único, um dos caminhos para que a gente consiga concretizar, dar corpo a esses nossos objetivos. Deixa eu só ver aqui. E também ela nos auxilia dentro daqueles nossos desafios do trabalho, que a gente fez aquela enquetezinha lá, perguntando qual é o seu maior desafio na exposição, na coordenação de grupo, né? Aí a gente colocou elaborar e organizar o conteúdo, desenvolver o tema central da palestra, a exposição propriamente dita, na coordenação de grupo, envolver os participantes no tema, elaborar o conteúdo do estudo. Então, a gente foi fazendo, né, de conexão, a gente leu o livro, a gente assistiu vários vídeos de pessoas especialistas nessa área. Tem o Alírio Siqueira Filho, né, que ele é do Mato Grosso do Sul, da Federação do Mato Grosso do Sul, então ele traz um conhecimento também nessa área, tentando introduzir a andragogia na casa espírita como esse recurso de aprendizagem, porque quem frequenta palestra e grupo de estudo?
adultos, nós adultos, né? Então, a andragogia seria essa metodologia, mas já que nós vamos saber mais um pouquinho. Então, o tema central da nossa oficina será a abordagem pedagógica, porque a gente sabe que a formação de um palestrante, de um coordenador de grupo de estudo, tem outros requisitos também, né? O caminho para se fazer uma palestra é diferente do caminho que você vai fazer um estudo, são propostas diferentes, são atividades diferentes. Mas hoje, trazendo esse tema central aí, a abordagem pedagógica, vai nos ajudar tanto numa atividade quanto na outra. E aqui a gente preparou então o roteirinho da nossa oficina, o que é andragogia e espiritismo, formação de expositores e coordenadores de grupo de estudo em modelo andragógico e como fazer a parte prática que depois vai ser depois do café. Mas antes eu queria preparar o coraçãozinho de vocês para esse momento aqui do estudo, né? A gente quer deixar alguns esclarecimentos e alguns combinados também. Então, a nova proposta, entre aspas, aí, que vamos trazer hoje, não é uma imposição de algo que deve ser feito, nem uma crítica ao trabalho que já é realizado no centro. É apenas uma proposta de qualificação para nós, trabalhadores. Então, não é uma imposição, então agora, a partir de agora tem que ser assim, então, né? E também não é uma crítica do que a gente está fazendo. É aquilo, é apenas uma proposta de qualificação. O outro combinado lá. Antes de aceitar ou rejeitar uma ideia, vamos pensar, refletir, analisar e principalmente experimentar. O método de Kardec, a experimentação. Ele fala, né, como saber que uma pessoa é médium ou não? Ninguém nasce com uma estrela da testa, é preciso experimentar, é preciso testar, né? Então, antes da gente rejeitar, ou a gente achar que vai estar muito diferente, ou vai ser uma coisa muito rebuscada, ou a gente aceitar logo também, vamos experimentar. A gente testa, se não deu certo, a gente pensa em outros caminhos, não precisa ser 8 e 80, não precisa ser uma coisa ou outra, precisa ser flexível, né? E aqui também sintam-se à vontade para dar sua opinião e feedback sobre o conteúdo, isso é muito importante. Gente, isso realmente é muito importante. A gente dar a nossa opinião, o nosso feedback, o nosso entendimento, porque isso ajuda a nós a produzir mais coisas, a buscar novos estudos, porque se a gente traz uma coisa e ninguém fala nada, ou ninguém fala nada, a gente acha que tá bom, mas aí depois, né, a gente evita que mas eu não concordei com aquilo, mas eu não concordei com aquilo, eu não concordei com aquilo, mas o momento de falar é agora, claro, a gente vai para casa, a gente começa a pensar, a gente pensa em outras coisas, mas a importância desse feedback em todas as áreas da casa espírita, todas a gente precisa não ficar só com o olhar de uma pessoa, a gente precisa, enquanto grupo, caminharmos juntos. E relacione o tema com as atividades do centro, palestra e grupo, porque a andragogia, ela é muito utilizada no empreendedorismo. Nas empresas, quando vão passar um treinamento para os funcionários, para a equipe, as pessoas ali que vai fazer o workshop, esse treinamento, eles utilizam o método da andragogia, que é a aprendizagem de adultos. Então, até esse livro, uma boa parte dele lá para o final, fala muito desse universo empresarial, do empreendedorismo, mas a andragogia ela é para a vida, né? Porque nós estamos em constante aprendizado todos os dias. Então agora eu vou deixar um pouco minha amiga aqui, Giovana, falar, porque ela é boa da explicação e a gente vai aproveitando tudo de todo mundo. A gente vai colaborando um pouquinho. Então, a gente já deu uma noção do que é a andragogia, né? E é importante a gente pensar, né, quando falou o termo gogia, a Raquel relacionou com a aprendizagem, que a gente conhece o termo pedagogia, que é a aprendizagem das crianças, né? E sempre quando a gente fala em aprendizado, em educação, a gente precisa levar em consideração o aprendiz, né? Aí é que está a diferença de se pensar em uma metodologia para os adultos. Porque o que acontece? A pedagogia, você vai lá, você estuda, você se forma,
você vai trabalhar com criança. Aí você leva em consideração a idade, o contexto, você vai passar o tempo que aquela criança consegue ouvir, o lúdico e tal. Então, você leva em consideração o aprendiz. Agora, no adulto, geralmente a gente pressupõe assim, o adulto ele já está maduro o suficiente para ficar sentado, ele não vai ficar agitando igual uma criança, né? Ele vai ficar sentado e vai ouvir a palestra. Claro, ele chega aqui buscando um consolo, e é lógico que quando você chega aqui numa terça-feira, às vezes você teve um dia difícil, você senta nessa cadeira, só o fato de você entrar na casa espírita, você sentar nessa cadeira, a gente sabe que a espiritualidade está nos auxiliando. É lógico que a gente se fortalece, mas se você consegue, além desse fortalecimento, o conteúdo também, você assimilar e levar para a sua vida, claro que é isso que nós estamos buscando. A doutrina espírita, ela trabalha com profundidade, o espírito imortal, né? Então, o adulto tem as suas necessidades, o adulto trabalha, ele chega cansado, né? Se ele está vivendo uma dor ali com o filho, aí você chega aqui, você vai falar da vida no outro planeta, dificilmente está cheio de preocupações, né? Cheio de boleto para pagar, ele vai ter dificuldade de se concentrar, ainda mais nesse momento de tanta agitação que a gente vive, né? Então, é claro que precisamos pensar em como o adulto aprende, né? E vamos pensar um pouquinho, né, no termo, né, na etimologia da palavra, né? Vem do grego, né? Andros, de adulto, e gogos, de educar. Então, é a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender. Quando a gente tem uma metodologia que já foi, como diz, organizada, experimentada, a gente se sente mais seguro para seguir, né? E para a gente pensar um pouquinho que esse termo andragogia, embora a gente começou a ouvir falar recentemente, né? Eu e a gente começamos a estudar faz pouco tempo, até então a gente também nunca tinha ouvido essa palavra, mas ela não é nova. Esse termo ele foi usado pela primeira vez por um professor alemão, Alexandre Keppner, não ouvi o nome só. Eu só li, mas não ouvi ninguém falar o nome dele. Ele criou esse termo para descrever a filosofia de Platão. Olha que interessante, né? Justamente para falar da necessidade de aprendizagem ao longo da vida. Que a gente pensa, falou em aprendizagem, a gente pensa criança, né? Pensa na criança lá na escola. Mas a aprendizagem, e a doutrina traz isso para nós, né, gente? Porque eu ainda não vi outra religião, por mais claro, cada religião no seu contexto, no seu momento, mas a gente não vê tanto em outras religiões essa busca para esse aprendizado integral do indivíduo, né? E ele, como toda novidade, né, quando esse professor trouxe o conceito andragogia, ele na área acadêmica ali, ele não foi tão bem aceito na época, não. Tudo que vem pela primeira vez assusta, né? Depois, quase um século depois, olha como que vem da espiritualidade, né? Dois educadores quase ao mesmo tempo, um americano e um alemão, eles conseguiram aplicar esse conceito nas turmas de adultos que eles tinham. E aí, quando você experimenta, né, aí os resultados começam a acontecer e foram divulgando em livros e eventos, e aí o termo se ampliou um pouco mais a aceitação. Só que o Malcolm Knowles, que é esse que a gente leu o livro, Aprendizagem de Resultados, que esse se tornou o pai da andragogia porque ele estudou por muito tempo esse termo, né? E como ele levou muitas palestras, ele divulgou muito esse termo, ele testou, ele organizou as ideias, né? Então, por isso, ele se tornou o pai da andragogia. Ele difundiu mesmo esse conhecimento, tanto que hoje no mundo inteiro se conhece a metodologia, né, da andragogia. E hoje em dia, como que a gente vê, né, no século XXI, a andragogia? A gente utiliza para falar
dos procedimentos de educação atribuído ao adulto, né? Buscando mesmo compreender como que o adulto aprende. E aí tem tudo a ver com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, o que é? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, é o espírito imortal, é o ser integral, em todas as suas potencialidades. Então, se você tem uma metodologia para tentar explorar isso, que bom, tem um caminho, né? E, você quer falar desse conceito? Não, eu gostei disso. Pode falar? Então, a gente, como eu já falei um pouco, né, dessa diferença entre a criança e o adulto na forma de aprender. Se nós tivéssemos crianças aqui, certamente não estaríamos há 1 hora falando sobre, sentadinhos, ouvindo, falando, a não ser que a gente tivesse uma metodologia adequada ali para as crianças, né? Então, é claro que são processos diferentes de aprendizagem em diferentes fases da vida, né? Piaget já trouxe isso lá atrás. E a andragogia, olha que interessante, ela vem ressignificar o ensino do adulto, que até então, como dizer, adulto já sabe, né? E uma coisa importante, se o negócio funcionar, então, uma coisa importante a gente pensar, né? Como o Knowles disse, né? Que a andragogia é a arte e a ciência destinada a auxiliar os adultos a aprender e a compreender o processo de aprendizagem. Gente, parece que a gente está repetindo muito, mas a gente precisa organizar as ideias, como é uma coisa que está chegando agora, por isso que eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Então, ela é uma disciplina educativa que tenta compreender o adulto, tá? Ela não traz só a maneira como você vai levar, você tem que levar em conta o aprendiz. Então, ela tenta compreender o contexto daquele adulto, né, a partir do seu componente humano, biológico, social, o contexto. Por isso que é importante, como a gente falou, o feedback de vocês que estão aqui todos os dias, porque a gente precisa trazer o conteúdo conforme a realidade do grupo que nós pertencemos, né? O adulto não está começando a vida, ele não tem esse perfil de ouvir um assunto se aquilo não fizer sentido para ele. A criança vai na escola, porque se ela não for, ela vai ter um castigo. A gente, ela vai. Então, às vezes ela vai para fazer bagunça, mas ela tem que ir. Agora, o adulto, ele vem se tiver uma motivação, né? Você não vai obrigar um adulto a fazer uma coisa. Então, é algo muito mais amplo para você pensar. Então, ele tem que ser levado em conta a necessidade, né? Daqui a pouco vai falar dos princípios da andragogia e vai ver o quanto isso é importante nesse contexto. Então, o adulto, ele não é passivo. Ele quer dar opinião, ele precisa pertencer, ele precisa construir junto aquele processo, né? Para que aquilo faça sentido para ele, para que aquilo faça alguma diferença na vida cotidiana. Olha a importância da gente pensar nisso, né? Então, vê que são coisas que a gente já traz, né? A gente está organizando as ideias, né? E aí, já que estamos falando tanto de aprendizado, vocês já pensaram sobre a diferença entre conhecimento e aprendizado? Alguém já viu isso? Alguém já pensou sobre isso ou já leu alguma coisa? A diferença, conhecimento e aprendizado é a mesma coisa? O conhecimento é o que a gente aprende, você adquire. A gente vem aqui e adquire conhecimento escrito. O aprendizado que você faz com ele. Isso, exatamente. É? Exatamente isso, lá. O conhecimento é o entendimento e o aprendizado é colocar em prática, é exatamente isso. Aí é que está a diferença. Se a gente simplesmente traz o conteúdo, você está trazendo o conhecimento, você joga, né? Quem pegar, pegou. Agora, o aprendizado, se fizer sentido para quem está te ouvindo, aquele conhecimento vai se tornar aprendizado. Se não fizer sentido, ele vai ser apenas um conhecimento, mais um conhecimento que passou. Por isso a importância da gente ter esse cuidado com quem está nos ouvindo, né? Como o Adeilton falou, você viu o exemplo, né? Ele levou a esposa, acredito que a sua esposa nem é espírita, né? Então, quer dizer, alguém que não conhece a espírita, a doutrina espírita, vai entender o que eu estou trazendo?
alguém que chegou aqui na casa pela primeira vez, será que isso vai fazer diferença? Então é importante a gente ter esse olhar, é necessário a gente ter esse olhar. Bem, né, gente? Lembrar que aprendizado, como você também falou, é quando você se apropria daquele conhecimento e você traz para a sua vida, você faz uma síntese daquele conhecimento e você passa a enxergar a sua vida dentro daquele conceito, né? Um exemplo. Então, nós temos o conhecimento da imortalidade da alma. Nós entendemos os mecanismos da vida após a morte, nós sabemos de muita coisa. Mas a nossa vida, ela é pautada na crença da imortalidade da alma? As nossas escolhas que a gente vivencia na vida, elas são pautadas? Se não, a gente não aprendeu, a gente ficou com o conhecimento da imortalidade da alma. Porque quando o aprendizado é aquilo, você pegou aquele conhecimento e você trouxe para a sua vida, aquilo faz parte de você. Por exemplo, da Fabiana, da meditação. Ela só não conhece a meditação. Ela apropriou-se da meditação porque ela trouxe para a vida dela. Então é algo adquirido, né? E assim todos nós. O conhecimento é decorando. Exatamente. O aprendizado, você precisa fazer, você precisa pensar sobre aquilo, você precisa se enxergar dentro daquele tema, você precisa fazer reflexões, você precisa fazer novos direcionamentos, né? A partir daquele momento. Dentro desse conhecimento, tem tanta gente que conhece tanto da doutrina espírita, conhece muitos espíritos, Traz pra pergunta, mas se você for observar na vida dela, ela não coloca nem o Hospital Esperança na Espiritualidade, fundado por Eurípides Barçanufo, somos nós espíritos, conhecedores da doutrina espírita, um vasto conhecimento, mas a vivência daquilo não nos tornamos um aprendizado para nós. E podemos ser qualquer um lá, se a gente tiver uma vaga lá, se a gente tiver um contatinho lá, vamos reforçar isso. É melhor não ir para lá. Mas se for... Mas entre o umbral e esse esse tema é muito importante porque vamos reforçar mais uma vez os princípios da andragogia. A andragogia centrada na educação de adultos é guiada por princípios que reconhecem e valorizam as características únicas dos aprendizes adultos. Fundamenta-se em um conjunto de 6 princípios fundamentais acerca da aprendizagem que se aplicam a todas as situações da vida, todas as situações da vida. É isso. Então a gente precisa agora entender um pouquinho desses princípios para a gente poder entender depois da prática. Primeiro princípio é a necessidade do aprendiz. Adultos precisam entender a importância e a relevância do que estão aprendendo antes de se engajarem plenamente no processo de aprendizagem. Eles são mais motivados a aprender quando sabem por que algo é necessário ou útil e como isso pode impactar suas vidas pessoais. Então, o primeiro princípio, a gente só se interessa por uma coisa que a gente acha que é relevante para a nossa vida. Todos nós passamos por isso. Se a gente perguntar qual foi o primeiro conceito que você começou a estudar na doutrina espírita, pode saber que ele vai estar ligado a uma necessidade que você estava vivenciando, né? Então, tem nesses exemplos aqui, a Raquel ela sempre fala aqui para nós, Raquel, quando que você começou a estudar os transtornos mentais no olhar espírita? Porque a tudo adoeceu. Uma necessidade chegou e a gente vai em busca desse conhecimento para transformar em aprendizagem, pegar aquilo e trazer para a nossa vida, para você aprender como lidar com a situação, como ajudá-la, como se ajudar. Então a gente é movido por esse interesse, tem que estar ligado a uma necessidade nossa. Alice. Você estava falando dessa necessidade. Eu estava ouvindo um negócio uma live, quinzenal, e o depoimento de alguém que estava na live falando que ela havia chegado, ela passou por um processo de uma deficiência 3 anos depois que ela estava na doutrina. Então, ela não foi pela dor, ela foi pelo amor. Porém, os 3 anos de estudo dela foi o que
ajudou o processo. Aí eu fiquei pensando comigo, mas eu também não fui pela dor. Eu não vim por nenhuma necessidade. Eu vim porque talvez a necessidade fosse dar rumo à minha vida. A vida, né? A necessidade é essa. Mas não o sofrimento do sofrimento. Mas 2 anos depois, eu tive que dar meu maior testemunho. Se não fosse a doutrina, Não teria dado conta. não teria feito nada. Então, Feliz daquele que tem o conhecimento do Evangelho antes da dor chegar. Exatamente. mas você vê que mas tem ali um interesse em conhecer. Às vezes eu ouvi alguma coisa sobre o Espiritismo, vou buscar ver. Então você está movido, está sendo direcionado por aquilo, uma coisa interna, para uma necessidade, né? Então, o segundo princípio, autoconceito do aluno, né? Os adultos tendem a ser mais autodirigidos e independentes. Eles preferem ter controle sobre suas decisões de aprendizagem, estabelecendo seus próprios objetivos educacionais e assumindo responsabilidade sobre o seu próprio desenvolvimento. A autonomia é crucial para o engajamento e a motivação dos adultos. Nós também, quando vamos preparar uma palestra, nós somos autodirigidos. Dificilmente a gente pega um trecho, a gente ouve sim outras palestras, outros entendimentos, mas quando nós estamos preparando, nós é que decidimos o que vamos falar, como vamos organizar, porque diferente da criança que está ali na sala de aula, essa autodireção não tem, né? Eles têm que seguir o que o professor está estabelecendo ali. Nós adultos não. Então, quanto mais nós estivermos engajados no nosso processo, por isso que a andragogia ela leva muito à autonomia, né? Da gente ser mais autônomos do que dependentes, do que ficar com o que as pessoas nos dizem. A gente precisa buscar por nós mesmos o conhecimento. Estou dando uma aceleradinha aqui, mas é porque depois na prática a gente vai falar mais disso aqui. Terceiro princípio, experiência como recurso de aprendizagem. A vasta gama de experiências de vida do adulto serve como um recurso valioso na educação. Essas experiências podem ser aproveitadas para enriquecer o conteúdo educacional, facilitando a compreensão de novos conceitos e criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e relevante. Isso aqui também, né? O adulto, diferente da criança, ele já passou por muitas coisas. Então, quando nós estamos falando aqui do luto, então a gente tem diferentes pessoas vivendo a mesma experiência, mas cada uma dentro da sua realidade. Então, a gente vai aprender sobre o luto na doutrina espírita, mas com base naquilo que a gente sabe o que é o luto. Aquilo que a gente sabe de convivência, né? Então, eu achava que o luto, estar em luto, para mim, era estar em depressão, por exemplo, né? Aí você vai estudar a doutrina espírita e vai ver que não, que o luto é um processo natural, então vai enriquecer. A sua experiência, ela vai servir como recurso para a aprendizagem. Quarto princípio, prontidão para aprender. Esse é o que eu mais gosto. Os adultos são mais dispostos a aprender quando percebem que o conhecimento ou habilidades são relevantes para suas vidas e carreiras. Eles se engajam mais quando a aprendizagem está diretamente relacionada às suas responsabilidades, desafios atuais ou aspirações futuras. Então, essa prontidão é o quê? Eu estou pronta, interessada em estudar coisas que vão me ajudar na minha vida prática. Né? Então, a gente busca estudar os transtornos mentais quando a gente está dentro de uma situação que a gente precisa pegar aquele conhecimento e ele precisa fazer sentido para a minha vida. Então, a minha prontidão para aprender, para estudar, para transformar a minha vida precisa estar em ressonância com aquele conhecimento que eu vou poder pegar e trazer para a minha vida. Por isso que a Giovana falou, não adianta a gente estudar a vida em outros planetas, os mundos felizes, tudo, se a gente está vivendo um mundo de prova e expiação. Então é mais preferível que a gente estude, conheça o que a gente está vivenciando aqui agora, que faz parte da nossa realidade, da predominância do mal que existe em nós. Quando nós formos espíritos ditosos felizes, a gente estuda com mais intensidade aqui, porque vai estar parte da nossa realidade. Orientação para a aprendizagem. É muito parecido com
eficaz quando está centrado em problemas ou tarefas do mundo real. Eles preferem uma abordagem prática e orientada para resultados que lhes permita aplicar imediatamente o que aprender. A aplicação prática do conhecimento é fundamental para manter o interesse e a motivação. Então, a orientação. Estou com um problema de relacionamento familiar. Então, eu vou buscar no meu treino espírita conteúdos que vai me ajudar a essa questão. Que eu posso estar ali constantemente ligado com o que eu estou vivenciando. É a orientação para a aprendizagem. Eu vou dar atenção àquilo que vai me ajudar nas minhas questões. É assim que nós, adultos, aprendemos. Pegamos o conhecimento e trazemos para a nossa vida. Por isso que é diferente da pedagogia. Bom, princípio da motivação. Sexto princípio, perdão. Motivação intrínseca. Embora fatores externos, como recompensas e promoções, possam influenciar a aprendizagem, os adultos são principalmente motivados por fatores internos. A satisfação pessoal, a autoestima e o desejo de alcançar objetivos pessoais desempenham papéis significativos na motivação dos adultos para aprender. Então, aqui é muito diferente das crianças, né? Então, a mãe fala, vai para a escola que eu te dou um doce. Escova seus dentes, senão você vai ficar com cara. Então, tem uma motivação externa a realizar isso. Nós também temos, mas o que mais nos motiva a buscar essa aprendizado é interna, é aquela a autoestima, a satisfação pessoal. Então, é você conseguir conviver bem com um familiar que tem uma dificuldade. Então, aqui nada mais daquilo te traz aquele sentimento de tarefa cumprida, de que estou indo. Então, essas são as motivações que nos ajudam. Então, esses são os 6 princípios, né, que o Malcolm Knowles desenvolveu para nos ajudar a entender como que nós transformamos o conhecimento em aprendizagem. A aprendizagem não precisa passar por esses princípios, senão nós não aprendemos, fica só decorando, só vai ouvir, vou da casa espírita, porque tem que ir mesmo, se não for, vou para um grau, porque eu não sei o que, então, né, a gente vai colocando, e aquilo, porque aquilo não toca o coração. Então, aqui a andragogia apresenta-se uma alternativa à pedagogia. Apesar de alguns princípios da educação infantil serem aplicáveis aos adultos, a sua posição social, as suas responsabilidades perante os outros e as funções são muito diferentes das primeiras idades, e isso exige uma nova disciplina. Seria a andragogia considerada por nós como a nova arte de formação, tornando possível acabar com a forma de educar os adultos como se fossem crianças, deixando de lado o modelo pedagógico consolidado na forma escolar tradicional. E nesse livro aqui, que é a aprendizagem de resultados, só que aqui é o título em inglês, o Malcolm Knowles e outros que colaboram nesse livro, ele não faz uma crítica à pedagogia, porque a pedagogia já é uma ciência consolidada de como crianças aprendem. Ele vai fazer várias vezes aqui nesse livro uma crítica ao modelo educacional convencional ou tradicional, como é chamado. O modelo andragógico surge então associado a uma contradição ao modelo convencional, sendo permitente observar as diferenças e pressupostos dos dois modelos. Então a gente vai fazer também aqui essa diferenciação. Modelo andragógico, o que seria o modelo de educação convencional? E vamos tentar trazer para a nossa realidade do centro espírita, pensando em nós e no movimento espírita em geral. Então, no modelo de educação convencional, o educador é considerado a figura central e o único detentor do conhecimento. Esse, por sua vez, é repassado aos estudantes em aulas expositivas. Nesse modelo, o aprendente é reduzido a espectador. A ele cabe apenas memorizar e reproduzir os saberes. Então, você vê que é uma relação verticalizada. Então, tem lá o conhecimento, tem o professor que detém aquele conhecimento e ele vai passando ali para os alunos. Se a gente parar para pensar, esse modelo convencional, tradicional, não é o que nós utilizamos no
espírita. Tem ali um coordenador, ele detém o conhecimento e a função dele é passar o conhecimento e os participantes são como os espectadores. Então, não se tem muita interação, né? A gente faz alguma coisa, interage alguma coisa ou outra, mas ainda fica ali o coordenador com aquela função de passar um conteúdo, uma informação. Seria essa relação verticalizada. Uma das principais distinções entre educação convencional e de adultos é encontrada no próprio processo de aprendizagem. Na andragogia, prevê a comunicação horizontal, recíproca, entre aprendente e educador, que é tido como facilitador. Em uma turma de adultos, a experiência do aluno conta tanto quanto o conhecimento do educador. Olha a diferença na andragogia, então ele não tem uma pessoa central. O conhecimento, as experiências, elas são essa relação horizontal. Então não tem uma pessoa ali que detém aquele conhecimento, porque é tudo compartilhado. Isso não vai de encontro com a proposta do trabalhador espírita ser um facilitador, um instrumento? No grupo de estudo já é. Só Sim. palestra, eu acho que não. Não, então, por isso que eu estou pedindo para a gente fazer essa relação, porque muitas coisas a gente já vem Vai passar a ser. construindo ali. Mas a gente vai ver que o processo de aprendizagem do modelo andragógico, ele ainda diferencia muito do que nós fazemos aqui. Vocês vão ver. E igual eu estou falando também, como é que é melhor. É um outro método que conduz à aprendizagem. Eu acho que tem que ser mais mesmo, né? Eu acho que, não sei se é porque é grupo de estudo, mas aí Então, aí na hora da de experiência, a conversa, né? E acaba enriquecendo, né? Isso. A abordagem para a educação de adultos ocorrerá por meio de situações e não de disciplinas. Nosso sistema acadêmico se desenvolveu na ordem inversa. As disciplinas e os professores são um ponto de partida. Os alunos vêm em segundo lugar. Na educação convencional, espera-se que o aluno ajuste-se a um currículo estabelecido. Na educação de adultos, o currículo é construído em torno das necessidades e dos interesses dos alunos. O primeiro princípio lá é a necessidade do aprendiz. Então, no modelo convencional, tendo na casa espírita nossa realidade, mas igual eu estou falando, gente, realidade geral do movimento espírita. Tendo já um programa de estudo estabelecido, as necessidades e interesses dos participantes não são levados em consideração, porque a gente já tem ali uma coisa estabelecida, né? As atividades tal dia tal, aquilo tal. Então, a pessoa que chega no centro espírita, ela vai se adequar àquilo que já está organizado, estabelecido. Né? Então, no grupo de estudo, tem uma pessoa passando por uma dificuldade, alguma coisa, não vai ter um espaço para que ela se interaja dentro, que ela compartilhe, porque já tem ali um roteiro, alguma coisa, algum temas sendo estudados. No modelo pedagógico, as necessidades e interesses dos participantes serão um conteúdo a ser estudado na reunião, no estudo. É o inverso. A gente não vai fazer um programa de estudo, não com o que o coordenador, o que a pessoa responsável estabeleceu. O que vai ser estudado vai ser as necessidades, os interesses das pessoas, os nossos interesses, naquilo que nós estamos buscando aprender. A cabecinha de vocês está assim, né? Legal, porque na hora prática a gente vai ver que vai ter ligação com isso. Jesus. Na educação convencional, os aprendentes se adaptam ao currículo oferecido. Mas na educação de adultos, os aprendentes ajudam a elaborar o currículo. Segundo o princípio, né, do autoconceito, a gente precisa estar interagindo com aquilo que nós vamos estudar. Em condições democráticas, a autoridade pertence ao grupo. Esta não é uma lição fácil de ser aprendida, mas até que seja, a democracia não triunfa. Então, hoje muita gente chama de democracia, não é democracia não. A gente ouve a opinião de todo mundo, mas no final acaba sendo o que eu decido. A gente ouve, mas no final fica ali... Faz de conta que foi democrático. Por isso que ele diz lá, ó, a democracia é uma lição, não é uma lição fácil de ser aprendida,
organização, e não é o que a pessoa faz uma síntese. Né? Ali, claro que a pessoa ali responsável fica responsável por organizar as ideias, mas não é, tá, eu te ouvi, mas no final vai ficar o que eu estabeleci mesmo, que é melhor estudar isso. Sua necessidade importa, mas o que vai prevalecer é o estudo que já está sendo continuado. Então, lá no modelo convencional, o coordenador que define qual conteúdo, conceitos que serão estudados. Não é assim que a gente faz? A gente define na nossa casa o que a gente vai estudar, o que a gente vai levar, como vai levar. Posso falar? Pode. Eu estou pensando. Não, pode falar. É que vocês estão falando, eu estou pensando no grupo de segundo. Claro. Depois eu pensando no meu tempo. Léo, Thaís, Vivian, Fábio, Lu, Isabel e o André. E o Luiz, segundo, foi peso. E eu fico pensando nisso. Porque eu acho que a gente está bem dentro do modelo. Né? Mas quando nós quando trouxe a sugestão para se estudar um livro, sugestão, todos tiveram a liberdade de escolher sim, não, e depois de uma lista de livros que se votasse. Eu tinha o preferido, mas qualquer um daqueles que entrasse seria o livro escolhido. E nos nossos estudos a gente sempre volta para o grupo, né? Vocês não estão gostando? Se vocês não estiverem gostando, a gente para aqui e começa outra coisa. Vocês decidem, não é? Sim, já é legal, mas dentro da proposta, o que a gente vem estudando tudo. Porque, né, cada capítulo que a gente estuda abrange tudo. Aí, como há uns dias atrás, eu deixei um livro para falar do significado da doutrina espírita em nossa vida. Então, você para e volta para o grupo. E as pessoas vão te dar um retorno. Né? Não é aquela coisa de chegar na cor, é assim, faça assim. E leiam o capítulo, entendam o capítulo, tragam também. Né? Eu acho que é isso mesmo, por isso que eu estou reforçando sempre aqui, quando eu e a Giovana a gente está estudando isso, gente, muita coisa. A gente está aqui, a gente não está fora, não é uma coisa assim. A gente trouxe aqui para organizar melhor as ideias, tudo. Não é imposição. Há sempre uma decisão. Exatamente. Mas o importante não é só porque os grupos de estudo já estão usando esse método. O que eu penso é a palestra de terça-feira. Porque os grupos são espíritas, que estão acostumados com ali. A terça-feira são pessoas diferentes, são pessoas de outras religiões, são pessoas que precisam ser acolhidas. Eu acho que o foco teria que ser palestra de terça-feira. Mas a gente vai lá. Eu acho a palestra é mais desafiador, né? Nessa parte do tema. Por exemplo, quando eu vou montar a escala, eu coloco lá no grupo, gente, tem sugestão de tema. E eu acho que é difícil para nós pensarmos, porque acho que até da última vez só você que me deu algumas sugestões. Porque o que acontece? Não é que as pessoas não dão sugestão, que as pessoas não se interessam. Porque é difícil você pensar na necessidade do outro, porque na palestra são pessoas que não conhecem. Então a gente fica tentando pegar temas atuais, fica tentando pegar coisa que a gente imagina que seja necessária. A gente põe caixinha de sugestão, mas até agora temos 2 sugestões só. Então é desafiador, eu acho, essa parte, até se alguém tiver alguma ideia de como captar os temas. Na parte prática vai ter esse espaço para vocês. Então, mas o problema eu não acho que é essa questão de sugestão, não. É como assim, o pessoal ele já vem de outras religiões, de outras coisas, sabendo que quem está falando, você aqui não pode falar. Entendeu? A questão não é isso. Aí o que precisa passar a acontecer é quem já é dos estudos, que vem na terça-feira, começar a dar opinião ou falar. Porque aí os outros que são de fora vão perceber, eu posso pôr minha opinião. Agora, se ninguém fala, por mais que você fale, gente, alguém tem dúvida, ninguém vai abrir a boca. E principalmente os de fora. Eu faço diferente. Eu, como sou meio bruto, eu faço, gente, vamos, quero que mas não tem. Mas eu falo. O pessoal é Você fica ali como professor na escola. Eu
quando não havia, quando a pessoa ficava aqui falando, as pessoas se sentiam mais, e muitas comentavam. Vocês não precisam comentar. Havia mais comentários quando se ficava aqui na frente, não atrás de algum lugar, não atrás de um microfone, de uma câmera. Eu não sei se isso inibe um pouquinho as pessoas, eu não sei. Eu acho que a gravação Não, Mas, Gente, mas peraí, deixa eu só segurar vocês um pouquinho, porque eu só vou passar mais um pouquinho aqui. Na hora da prática, a gente vai ter espaço para a gente colocar ideias, porque a ideia é isso, é a gente pensar em outros formatos que vá de encontro às necessidades das pessoas. Mas a gravação é importante. Sim, sim. É importante. Mas depois a gente vai ter espaço só para a gente ir traçar. E aí depois a gente vai dividir, a gente vai se dividir em grupo e aí a gente vai ter tempo, tá bom? Podemos? Desculpa, estamos na fé. Então vamos lá. A educação de alunos representa um processo por meio do qual o adulto se torna consciente da sua experiência e avalia. Para fazer isso, ele não pode começar a estudar disciplinas. Vamos mudar disciplinas ali por conceitos. Na esperança de que um dia essas informações sejam úteis. Pelo contrário, ele começa dando atenção às situações em que ele se encontra, a problemas que trazem obstáculos para a sua autorrealização. Usam-se fatos e informações das diversas esferas do conhecimento, não para fins de acumulação, mas para a necessidade de solucionar problemas. Quarto e quinto princípio, prontidão e orientação para a aprendizagem. Então, a gente não vai estudar conceitos na esperança de que um dia nós vamos vivenciar aquilo. A gente precisa estudar, aprender aquilo que a gente já está vivenciando. Então, lá no modelo convencional, os temas de estudos nem sempre estão relacionados com as experiências do cotidiano das pessoas, né? No modelo andragógico, os conteúdos doutrinários estão relacionados com as experiências do cotidiano dos participantes, tornando-se ferramentas para que os ajudem a lidar com seus problemas e desafios na vida. Agora, alguns aspectos da andragogia, que aqui ele vai falar, muito do que a gente já veio falando, que a Giovana já falou, que o adulto ele é diferente da criança, então ele se exige mais outro método, né? E nesse trabalho interativo lá na aula estudo, vai sendo tecida e desenhada pelas perguntas e pelos possíveis caminhos construídos com a solução frente a interrogações levantadas. Então a gente vê que é um outro cenário o aprendizado no modelo andragógico, é mais levado em consideração a humanização, o interesse das pessoas, a interação. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque depois a gente vai ver. A andragogia é um modelo de educação de adultos que tem como pilares os seguintes elementos: autonomia, significação, flexibilização, motivação interna dos sujeitos aprendentes. Nesse modelo de ensino, a aprendizagem é respeitada. Nesse modelo de ensino e aprendizagem é respeitada a diversidade sociocultural dos sujeitos, bem como o ritmo de aprendizagem alcançar. Então a gente vê que no grupo de estudo tem pessoas diferentes. Tem pessoas que estudam mais, tem pessoas que estudam menos, tem pessoas que já têm 30 anos de doutrina espírita, tem outros que têm 1 ano. Então, o modelo andragógico ele vai olhar para tudo isso, ele vai ser considerado tudo isso. Então, o conhecimento que vai ser passado, que a gente vai ser discutido em grupo, ele também é levado em consideração aquela individualidade, aquela singularidade, né? Como a Raquel falou, trazer um estudo científico, né? Para quem tem mais conhecimento na área científica, alguma coisa, vai ser óbvio que vai ser mais fácil o entendimento, mas tem pessoas que não têm, ou que não têm essa aptidão para esse conhecimento, então para ela aquele estudo não vai ser tão favorável quanto para outra pessoa. E aqui também vai falar muito dessa interação, vou dar uma puladinha. Olha lá, esses conhecimentos devem estar relacionados com a vida. A aprendizagem para os adultos tem como características as seguintes ações: viabilidade, aplicabilidade e referencialidade, as quais são necessárias para solucionar os problemas enfrentados pelo adulto no cotidiano. E aqui eu vou pular também. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, só repassar qual é a relação
né, do espiritismo e andragogia nas atividades da Casa Espírita. Qual é o principal objetivo do espiritismo? Transformação moral do ser. Então, o principal objetivo do espiritismo é promover a transformação moral do ser. Transformação moral, em síntese, é a vivência do conhecimento espírita. Para a vivência desse conhecimento, é preciso um processo de aprendizagem, que é pegar o conhecimento e trazer para a vida. Esse processo de aprendizagem leva à educação moral. A educação moral, segundo Allan Kardec, constitui a chave do progresso moral. Sendo assim, a andragogia é uma ferramenta pedagógica para alcançar esse objetivo. Até aí ficou claro a ideia central de trazer a andragogia como essa ferramenta para promover a transformação moral, que é o trabalho do Centro Espírita? Ficou. Como isso se daria na prática? Agora nós vamos ver. Espera aí. Já que nós vamos pro café, gente. Calma, espírito aí. Vamos lá. Oi, eu não li o que você passou para trás. Não, é só o título, né? Perdão, deixa eu voltar. Esse negócio tá Não volta, Kel. Lá está escrito o seguinte. Como seria a prática, né? O que seria a prática desse do modelo andragógico lá? Lá ainda no modelo convencional, o coordenador decide antecipadamente quais conhecimentos precisam ser transmitidos. Organiza esse conjunto de conteúdos em uma unidade lógica de conhecimento e, a seguir, desenvolve um plano para apresentar o conteúdo em certa sequência. Não é isso que a gente faz? Programa, vê, estuda, declara, faz algumas interações. Na andragogia, o coordenador é visto como facilitador do processo de aprendizagem. É necessário que o coordenador andragógico prepare antecipadamente um conjunto de procedimentos para envolver os aprendizes em um processo que contém os seguintes elementos. Estabelecer um clima que leve à aprendizagem. Gente, isso é muito importante. Se a gente quer que nos nossos grupos de estudos haja mais interações, mais um espaço para compartilhamento, para a gente poder falar o que a gente sente, o que a gente pensa referente a alguns temas, é preciso a gente criar esse clima. Né? O coordenador ele tem uma responsabilidade emocional pelo grupo, então ele precisa fazer as intervenções, ele precisa fazer intervenção quando a fala de às vezes, sem se for intencional, mas está indo para aquele lado do aconselhamento, ou do faça isso, ou faça aquilo. Então, é papel do coordenador preparar o ambiente para que a gente, como a Raquel falou, a gente se sinta seguro, para a gente expor as nossas necessidades. Claro, né, não é falar as coisas do fórum íntimo, aquelas coisas, mas, por exemplo, né, a gente vai falar de desafios na vida familiar. Qual é o seu desafio? Qual é a sua relação com seu marido e com seu filho? Às vezes a gente fica assim, não vou falar como que é o meu desafio, perdão, mas quem você precisa perdoar? Então a gente às vezes traz exemplos gerais, né? A gente traz algumas coisas gerais, mas a gente não se sente nesse ambiente humanizado para a gente falar, né? Eu tenho dificuldade de perdoar meu pai. Por quê? Porque isso e aquilo. Porque a experiência não é um recurso da aprendizagem, então é preciso isso, mas é preciso criar esse clima primeiro. E como que cria esse clima? É igual tá falando ali. A gente aprende melhor em ambientes informais, confortáveis, flexíveis e sem ameaça. Então, realmente, a gente se sente muito mais confortável aqui mesmo no estudo. Para a gente se abrir no estudo é muito mais fácil do que no meio, igual a palestra fala assim. Então, a experiência, tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que não tem problema, que consegue expor a situação que ela está passando sem dar nome às coisas, sem colocar, né, aprofundar no assunto. Exatamente. Mas não é todo mundo. Mas esse acolhimento, essa questão que você está falando, é no grupo de estudos. Na palestra, não inviabiliza isso. A gente pode pensar em modelos que ajudem, sim, mas por isso que o grupo de estudo na Casa Espírita é das atividades a mais importante. Porque é aqui onde nós vamos aprender, a função da gente entrar pela porta ali é aprender, não é todo mundo colocar uma máscara de pessoa ok na vida, tudo perfeita, tudo certo. Não, é no grupo espírita que a gente vai criando, obviamente, é construção. A gente vai construindo uma afinidade, então, segunda já tem uma afinidade entre os participantes, o grupo de quarta-feira, de sexta-feira.
Então, tudo é construção, é a relação que vai dando essa confiança, né? Claro que você não vai chegar primeiramente no grupo de estudo e eu estou novato no grupo de estudo e já vou colocar as minhas questões, porque eu não sei qual que é o grupo, mas eu vendo, nossa, fulano ali falou, eu me identifico, nossa, o que você está falando? Eu vivencio uma coisa muito parecida, mas é preciso criar esse clima aí de aprendizagem, e é o coordenador que faz isso, né? Então, não fazer os combinados do grupo, então não pode ter aconselhamento. Então, quando eu estou contando a minha experiência, eu não estou contando para saber uma receita do que eu tenho que fazer, estou apenas compartilhando, né, a intervenção. A gente tem que ficar mediando. Tem pessoas no grupo que falam mais, tem outras que não falam muito. Então, incentivar, falar, fulano, né? Então, interessante isso. Gente, deixa eu te falar, porque senão depois eu vou esquecer. Pode falar. Mas E a você Nath que fala. aqui, aí eu me esqueço. O que eu acho é o seguinte, igual eu falei, começa pelos mais velhos da casa. Sim. Eles, porque assim, é a questão de ser vulnerável que a gente estava falando. E eu li um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala isso. Por que a pessoa fala? É a questão de ser vulnerável e ela acha que ninguém passa por isso. No momento que a pessoa tem mais coragem dos antigos, fala, expõe e fala, olha, eu fiz isso, eu passei por isso, a pessoa que está mais nova, ela vai começar a falar. Eu vou tomar por base ele aqui. Ele é quietinho e a quinta série fala pra caramba, né? E aí a gente vê que ele no começo ele ficava quietinho. Aí a gente começou a falar no estudo, ele começou a falar, me diga se estou errado. Então, assim, é justamente isso. Quem vai puxar são os mais velhos. Os mais velhos vão começar a falar, vai expor e vai falar. Aí a pessoa que é nova, ela vai falar assim, nossa, aqui eu posso falar. Aí ela toma coragem e fala. Exatamente. A gente vai pensar nesse momento. Pode Essa falar. questão de estabelecer um clima que leve à aprendizagem, né, o coordenador tem que ser cara de pau. Ele tem que falar. O pessoal aqui me aguenta até porque eles conhecem minha vida, né, minhas dores. Quantas vezes eu me abri aqui? Faz um suspense às vezes. Eu ia falar Faz um suspense, né? Mas o que você se abre quando você chega no contexto do estudo, isso cabe, essa minha experiência cabe, e você joga para o grupo a tua experiência, o grupo acolhe. Exato. E eles devolvem, né, de uma forma muito bacana. Né? Então, o coordenador ele tem que ter essa sensibilidade de falar, eu tenho que falar de mim, porque eu não estou acima deles. É bem isso mesmo. E lá vem definição de objetivos e planejamento das tarefas com a participação de todos do grupo. Uma das principais conclusões das pesquisas comportamentais aplicadas é que as pessoas costumam sentir-se compromissadas com uma decisão ou atividade em proporção direta de seu grau de participação ou influência no planejamento, na tomada de decisões. O oposto é ainda mais relevante. As pessoas tendem a não se sentir comprometidas com qualquer decisão ou atividade que elas acreditem estar sendo impostas a elas sem que tenham tido a chance de influenciar. Então, quando a gente está envolvido naquele processo, a gente tem mais interesse, né? A ser elaboração de diagnóstico de necessidades e interesses dos participantes. D. Seleção de conteúdos significativos que irão atender a essas necessidades. E avaliar os resultados e fazer um novo diagnóstico da necessidade de aprendizagem. Então, um exemplo lá, ó. Vamos supor que a gente estabeleceu um programa de estudo, temas da vida. E o primeiro vai ser vida em família. Um exemplo, um tema aleatório. Elaboração de diagnóstico. Primeiro lá, pegar aquele conjunto de procedimento. Elaboração de diagnóstico de necessidades e interesses dos participantes. Ao invés do coordenador organizar e preparar todo o conteúdo desse assunto, ele precisa primeiramente saber quais são as necessidades das pessoas referente a esse tema, porque elas querem estudar esse assunto. Então, lá. Aí, imaginemos que cada participante fale do seu interesse e necessidade de estudar esse tema. Vamos supor que um fala, porque tem dificuldade na relação com tal familiar. O outro tem dificuldade de me posicionar na educação dos filhos. Não consigo perdoar. Então,
diferentes necessidades dentro do tema vida e família. Observando atentamente cada necessidade, o coordenador pode fazer uma síntese geral dessas necessidades dentro de um tema central. Então, vida e família, mas organizando tudo isso, ficou o tema desafios na convivência e nas relações familiares, que é um tema que vai agrupar cada necessidade, vai ser relevante ali. Estabelecer um clima para a aprendizagem. Qual é a sua experiência, o seu desafio e como você lida com isso? Então, agora é o momento de cada um falar ali. Já sentiu que o grupo é um grupo confiável, sigiloso, tem essa interação, essa confiança, então eu posso falar qual é a minha experiência, perdoar e tudo mais. Lá, a experiência do aprendiz. Definição de objetivos e planejamento das tarefas com a participação de todos. Quais serão os objetivos desse estudo? Estabelecer objetivos. A gente pode colocar lá, né, então, os participantes, aí cada um fala, entender a causa das desavenças nas relações familiares, melhorar a relação na família, né, que é o propósito de eu estar estudando isso, e como conviver melhor com o familiar difícil, que está lá nas motivações, entra nisso aí. Então a gente estabelece alguns objetivos para a aprendizagem, onde a gente quer chegar com aquele conhecimento. O outro conjunto lá, seleção de conteúdos significativos que irão atender a essas necessidades. Aqui o coordenador tem a função de facilitador, ajudando os participantes a relacionar o conteúdo com a sua vida prática, que é a prontidão e a orientação para a aprendizagem. Então, aqui tanto no planejamento e dos objetivos, então quais textos nós vamos estudar? Ah, Giovana lembra que lá no livro Obreiros da Vida Eterna tem lá um exemplo de relação familiar. A vida eterna não é ação e reação. Ah, outro lembrou que lá no livro Os Missionários da Luz tem lá o Sigismundo, que fala de relação familiar, planejamento. Então, cada um vai... Ah, tem um texto de Joana de Anjos, livro do Espiritismo, que é a relação familiar, corporal e espiritual. Então, cada um vai dividindo a tarefa. Então, eu vou estudar isso, trago uma síntese, aí o coordenador, o facilitador, ele vai fazer esse papel. Mas, como você relaciona esse conteúdo com a sua experiência? Do perdão, vamos supor que a minha questão é do perdão. Pego ali o texto do perdão do Evangelho. Como eu me relaciono com isso? Como você se enxerga nesse conceito? Aí a aprendizagem vai formando, né? Avaliar os resultados e fazer um novo diagnóstico das necessidades de aprendizagem. Então, cada participante faz uma avaliação, né? Seria uma autoanálise do que foi estudado, como eu me vejo aquilo, né? Então, eu alcancei esse objetivo, eu queria saber lá, entender qual é a causa das desavenças nas relações familiares. Eu consegui? Ficou entendido para mim que tem ali, né? Que as reencarnações, elas são programadas, que a gente está no meio que a gente precisa estar. Supriu essa minha necessidade de entendimento? Aí agora eu penso na minha vida, então, nossa, então agora eu não vou ficar brigando tanto com a minha irmã. Não vou ficar, não. Não vai ser uma escolha de não ficar brigando, mas é porque foi a consequência de um aprendizado. Eu vou estar entendendo aquela situação. E observando se os objetivos, né, do grupo individuais, se foram alcançados e se tem mais alguma necessidade do grupo sobre esse tema. Então, né, vamos supor que agora eu sei que é do perdão, mas me vem a necessidade de saber o que é perdoar. Perdoar é esquecer? Perdoar é não mais conviver? Perdoar, eu posso perdoar e continuar tendo uma relação com aquela pessoa? Aí é uma outra necessidade. Aí vamos novamente buscar suprir essas necessidades aonde? Na doutrina espírita, porque o coordenador ele não está aqui para ficar dando respostas, né? Ah, isso, é aquilo, ele dá direcionamento. Ó, leia tal livro, tal capítulo, tal ali, busca referência, tem uma palestra, mas o que você entendeu daquela palestra? Como você te ajudou a entender a sua questão? Isso que é o papel do coisa. Agora, da palestra, que eu não vou falar muito porque a gente vai fazer na prática, que é o que mais a gente tem necessidade. Olha lá, preparar uma palestra, temos que pensar em 3 elementos básicos, né, gente? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, a parte inicial do texto, onde se expõe o assunto como um todo, né?
chegar, quais são os seus amigos, né, Léo? Que você aprende ali o público, que você vai fazer com que o público fique atento ali ao que você vai falar, interessado. Onde você ganha ou perde. Aonde você ganha ou perde, literalmente. Aí, então aqui, vamos um exemplo. Temos justiça das aflições. Mas, ó, justiça das aflições é um tema muito vago. Você pode colocar um outro. Por que sofremos? Todo mundo tem essa pergunta. Né? Ainda mais que as pessoas não têm conhecimento da doutrina espírita, está passando por uma dificuldade, você saber por que daquilo. Então, por que sofremos? Quando a pessoa lê esse título na palestra, ela não se sente mais interessada de vir? Porque vai estar ligado com o quê? Com a necessidade. Experiência pessoal da pessoa. Então, né, uma introdução. Pode começar, cada um vai do estilo de cada um, né? Você pode começar com uma pergunta, com uma história, desde que prenda aquilo lá, né? Você já se viu numa situação que se sentiu mesmo que por um instante injustiçado? Então você vai fazendo isso, vai tendo aquela identificação. O desenvolvimento. Então, perdão, gente, eu falei uma coisa lá aqui. Então aqui, faltou um pedaço aqui. Já apareceu no nosso mundo íntimo aquelas perguntas, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Sendo Deus justo e bom, como entender as tantas injustiças no mundo? Então isso vai fazer. Então aqui a gente pode utilizar o princípio da analogia da necessidade do aprendiz. Eu preciso colocar um conteúdo, preparar um conteúdo que vai de encontro às necessidades das pessoas. Do porquê eu preciso aprender aquilo. Situar a pessoa. Exatamente. Mostrar para ela para que pode servir na vida dela. No desenvolvimento, né, que é onde você vai fazer o quê? Dar corpo à palestra. Você vai eleger o assunto, o tema principal, você vai escolher qual conteúdo você vai desenvolver para explicar o porquê das aflições, o porquê sofremos. Então, ali nessa parte, o expositor pode utilizar os princípios da experiência do aprendiz, né, do autoconceito, da prontidão para aprender e orientação para a aprendizagem. Ou seja, né, então, tem ali, a gente vai falar assim, né, então, o que hoje não tem resposta é porque a causa está no passado. Né? Mas a vida é uma contínua semeadura. Então, também tem as causas atuais das aflições. Do quanto eu sou responsável por aquilo que eu semeio? O que eu estou fazendo das minhas atitudes, das minhas ações? O autoconceito, né? A pessoa se orientar e dizer, não, eu não sou uma vítima passiva, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. E a conclusão, que é o fechamento do que você desenvolveu ao longo do conteúdo e o reforço da ideia principal, podendo até contar com chamadas para reflexão e ação, né? Então aqui é aquele momento que a gente faz aquela conclusão, a gente busca sintetizar, né? E aqui pode ser utilizado os princípios da motivação. Então, um tema, justiça das aflições, né? O que fica de motivação para a gente? A gente não se desesperar. Isso, a gente ficar, né, diante da situação da vida, aquilo que a gente não consegue entender, ter aquela aceitação, a confiança, a oração, buscar a oração no momento da angústia, a conversa com Deus. Então, mas isso a gente vai ver tudo aqui ao final. Acabou, gente? Tá. Então agora, por quê? Vai entender que não está acabado, porque a gente vai ter a parte prática disso tudo. Então agora a gente vai pro cafezinho e assim, gente, 10 minutos só. Não dá conta de comer tudo aqui em 10 minutos, porque senão não vai dar tempo. Belezinha? Ai, desculpa.